E se eu te contasse que o Brasil quase foi uma república negra e livre muito antes de nossa grande independência? No coração da Bahia, 4 líderes negros criaram um plano audacioso: expulsar a coroa portuguesa, abolir a escravidão e fundar um país livre. Esse era o sonho da República Baiense. Essa é a história da Conjuração Baiana. Hoje você vai entender por que essa história quase apagada ainda tem o poder de mexer com o Brasil de hoje e talvez com tudo o que você achava sobre a Bahia e sobre o nosso Brasil. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Aaron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. No vídeo de hoje iremos contar a história da Conjuração Baiana, um dos episódios mais apagados da história do Brasil colonial, e é apagado por motivos políticos. Há uma grande mentira que é contada sobre a história brasileira, de que os escravos, sobretudo os negros, não lutaram contra a escravidão, e que quando lutaram não fizeram com tanta firmeza. Mas isso é uma mentira, isto é um absurdo sem tamanho, e histórias como a de hoje nos vão provar o oposto disso. Para muitos portugueses e brasileiros do século XVIII, a Conjuração Baiana foi o movimento mais radical e mais perigoso de toda a história do Brasil colonial. Capítulo 1: O declínio da Bahia. Nossa história começa no século XVIII, mais precisamente no ano de 1798, em Salvador, na Bahia. Na mesma Bahia que anos antes era o coração da colônia brasileira, por conta do comércio do açúcar. Só que o tempo havia se passado e o açúcar já não rendia mais os mesmos lucros. Agora, o foco da economia do Brasil colonial era o ouro, colocando estados como Minas Gerais em foco. A Bahia via sua relevância desaparecer e minguar, e por conta disso, a Bahia começou a enfrentar uma série de crises econômicas fortes. Então, a pobreza se alastrou, o custo de vida disparou, muitas pessoas passaram fome. Os escravos que estavam na base da pirâmide e que sustentavam tudo eram naturalmente os que mais sofriam, principalmente em tempos de crise. Afinal de contas, se seus donos estivessem insatisfeitos com a própria vida, mais chances eles tinham de sofrer. No entanto, o sofrimento e o desespero não se restringia somente aos escravos, pois os trabalhadores livres, sobretudo a camada pobre, também tinha sua miséria. Agora, mais do que nunca, os trabalhadores pobres livres da Bahia tinham que trabalhar cada vez mais para não morrerem de fome. E estavam começando a se revoltar com toda essa situação. A classe média baiana, que era composta sobretudo por mestiços como mamelucos e pardos, começou a se ver sem perspectiva de futuro, pois não eram capazes de crescer economicamente numa Bahia cercada com tanta miséria e tanta pobreza. Já a elite baiana reclamava da falta de liberdade comercial na colônia. Entretanto, ainda eram muito contentes em viver nessa Bahia empobrecida. Afinal de contas, eram a classe que basicamente controlavam a maior parte da Bahia, principalmente as terras produtivas. Então, automaticamente, vão influenciar o preço da comida. Não trata-se de vilanizar a elite baiana, mas fato é, estávamos no capitalismo mercantil, e essas pessoas estavam em busca de seu lucro, não se importando se milhares de pessoas estavam sem emprego ou passando fome. Como se a situação já não fosse ridícula o suficiente, como se a crise já não houvesse maltratado muitas pessoas, ainda haviam impostos pesados da coroa. E também haviam alguns impostos da coroa que eram cobrados de forma indireta, principalmente aqueles sobre o consumo de coisas básicas, porém essenciais, como roupas e comida. No auge da crise, a fome virou uma companhia diária da população pobre da Bahia, e muitos começaram a se revoltar. Para piorar, principalmente para aqueles que tinham maior poder aquisitivo, não só a Bahia, mas todo o Brasil vivia sob o Pacto Colonial, uma regra rígida que dizia que o Brasil só poderia fazer negócios com Portugal. Então, se você precisasse de um produto e encontrasse alguém vendendo ele mais barato em qualquer outra parte do mundo, não importa. E você só pode fazer negócios com Portugal. Se você desrespeitar e tentar ou então fazer negócios com outra nação e for descoberto, e provavelmente seria, então você seria preso e em alguns casos poderia até ser morto. É nesse cenário de asfixia econômica, miséria, fome e violência que o iluminismo veio e apareceu. Esse movimento intelectual e político defendia a liberdade individual, a igualdade jurídica e o uso da razão contra o absolutismo. E serviria como combustível ideológico perfeito. O que antes era só frustração e amargura, agora iria se transformar em desejo de ruptura.
Entretanto, num desejo muito bem organizado e muito bem focado. Afinal de contas, não adianta ter revolta e não ter um objetivo e não ter uma organização. No último vídeo, eu falei sobre a Inconfidência Mineira e em dado momento eu citei o que foi os iluministas. E retratei a vocês que muitos deles eram chamados de libertadores, mas também citei a contradição por trás de tudo. Afinal de contas, muitos desses libertadores eram também escravocratas. Na Europa, os iluministas defendiam a liberdade de escravizar pessoas como se fosse uma espécie de liberdade econômica. Mas aqui na Bahia, esses ideais iluministas seriam radicalmente mudados e seriam usados para defender o fim da escravidão. A ideia era simples, porém muito efetiva. Se a razão que os iluministas pregavam podia libertar os pobres e mostrar a eles novos caminhos e novos horizontes, por que essa mesma razão não poderia ser usada para humanizar os negros e abolir a escravidão? Ao mesmo tempo em que o século XVIII foi o século das luzes, ele também foi o início do fim para alguns impérios. A independência dos Estados Unidos provou que uma colônia poderia sim lutar e se tornar um país livre e soberano. Na Europa, a Revolução Francesa foi ainda mais violenta e decapitaram o rei, mostrando que nenhum poder era divino, tão pouco intocável. E talvez a revolução mais importante para o contexto brasileiro, a Revolução Haitiana. Basicamente, a grande revolução onde os escravos aboliram a escravidão, mataram os brancos que os escravizaram e instituíram o primeiro país negro e livre de toda a América. E assim nasceu o grande medo dos impérios, o haitianismo. O haitianismo era o medo generalizado dos reis e das elites escravocratas de que o exemplo do Haiti se repetisse em outras colônias do mundo, como no Brasil. Por conta disso, Portugal tinha um enorme medo, e então instituíram uma censura poderosa, não só em Portugal, como no Brasil e em todas as outras colônias. Basicamente, estava proibido a circulação e a discussão de ideias subversivas e perigosas. Afinal de contas, se ocorresse no Brasil o mesmo que ocorreu na colônia francesa de Saint-Domingue, que é a colônia haitiana, então tudo estaria perdido. Afinal de contas, a colonização e a escravidão representavam a origem de muito poder. Essas ideias se espalhavam como um vírus, mesmo não havendo internet, rádio ou TV. A censura portuguesa falhou miseravelmente. Essas ideias eram discutidas no escuro de tabernas, eram trazidas por estudantes da Europa que voltavam ao Brasil e eram discutidas em casas, bares, em locais longe dos censores portugueses e até mesmo em senzalas. E agora, o Brasil deixaria de ser o mesmo para sempre. Agora, tanto os escravos quanto os pobres e a classe média iria se unir, principalmente porque a fome se alastrou e virou o principal combustível para a Grande Revolução. Capítulo 2. Os líderes do movimento. Primeiro de todo, Luiz Gonzaga das Virgens, um grande líder e um soldado. O que é interessante, já que toda vez que a gente lembra de soldado no contexto do Brasil colonial, a gente imagina uma obediência irritantemente cega, alguém inserido numa disciplina forte, numa hierarquia bruta, mas este, graças a Deus, não era o caso. Segundo, Lucas Dantas, um homem negro livre, um articulador nato, que falava abertamente sobre o fim da escravidão. Terceiro, Manuel Faustino, mais um negro livre e um alfaiate de profissão. Era um articulador nato e era, na minha opinião, a ponte entre dois mundos diferentes. Porque ao mesmo tempo em que ensinava seu ofício a jovens brancos, dos quais muitos eram pobres, ele também costurava para a elite e para os militares, e meio que tentava conectar essas classes num mesmo objetivo, numa mesma revolução. A elite baiana foi convidada em diversos momentos a fazer parte da revolução, mas eles se recusaram, exatamente porque eram contra o fim da escravidão. Quarto, João de Deus, uma outra figura central, um alfaiate de profissão com uma história muito parecida com a de Faustino. Ele estava cansado de toda a situação e representava aqui a força da classe trabalhadora. E quinto, Cipriano Barata, um político e médico branco e influente que basicamente era formado na Universidade Portuguesa de Coimbra e que basicamente era um dos grandes críticos da coroa portuguesa e uma das maiores vozes contra a escravidão. Na época ele era chamado de médico dos pobres porque frequentemente atendia os mais necessitados que não tinham condições de pagar por um médico. Capítulo 3. A República Baiana.
Muitos brasileiros nutrem uma raiva ou no mínimo uma aversão curiosa à maçonaria. Fato é, independente de seus motivos, aqui a maçonaria teve um papel fundamental, pois a loja maçônica Cavaleiros da Luz abriu suas portas como uma sede para que os líderes da conjuração pudessem discutir e amadurecer ideias. E foi neste momento em que muitos desses líderes pegaram ideias como as de Voltaire ou Rousseau, que eram pensadores iluministas, e não só as traduziram para a língua vigente, mas também simplificaram, de forma que agora esses ideais não seriam mais mantidos entre quatro paredes, seriam disseminados às camadas populares, aos mais pobres que não tinham acesso à educação. Mas o choque mesmo ocorreu no dia 12 de agosto de 1798, pois nesta mesma manhã, Salvador acordou colada e infestada de panfletos. Panfletos que na época eram chamados sobretudo de pasquins ou manifestos, os quais denunciavam abertamente a opressão colonial, a falta de oportunidades para aqueles que queriam crescer economicamente e, principalmente, todo o horror que a escravidão fazia. As mensagens eram diretas, claras e muito incisivas, e eram uma ameaça direta à coroa portuguesa e à classe escravocrata da Bahia, porque basicamente pedia-se uma Bahia mais igual, mais justa e uma sociedade republicana, uma sociedade onde os seus cidadãos podem escolher quem serão as pessoas que irão governá-los. É o que muitos chamam erraticamente de democracia. Alguns desses panfletos sobreviveram ao tempo e são provas incontestáveis de que o povo da Bahia não queria só que a Bahia melhorasse, queriam que a Bahia se separasse e fosse então um território mais justo, longe de toda a loucura da coroa e da classe rica baiana. E sim, devemos destacar que isso é uma revolta popular, uma revolta do povo, diferente da Inconfidência Mineira, exatamente porque isso traz mais legitimidade para a revolução. Afinal de contas, é a maioria lutando por um objetivo político. Os folhetos da conjuração falavam em iluminar as camadas mais pobres da Bahia com a sua libertação e com a educação. Falava então em trazer dignidade e direitos básicos a todo e qualquer cidadão baiano existente. Alguns desses folhetos traziam mensagens como: a liberdade do povo baiano está chegando, um tempo onde todos os baianos serão iguais. Hoje, para que haja um país, é necessário que antes exista um povo unificado com uma identidade única, com uma cultura muito forte. Naquele tempo, o povo baiano não tinha isso no sentido moderno, então na prática queriam se separar mesmo de Portugal para não serem explorados e escravizados. E assim nasceu a ideia de República Baiense, a República da Bahia, e era uma sociedade fundada em 4 pilares. Primeiro de tudo, justiça fiscal, acabar com os impostos abusivos que sufocavam principalmente as camadas populares, isto é, os mais pobres. Segundo princípio, a abolição total, acabar com a escravidão, acabar com todo o horror que os negros enfrentavam, tornando a Bahia um exemplo de libertação, assim como era o Haiti na época. Terceiro, valorização militar, o aumento salarial dos militares que já na época viviam em condições muito precárias. E quarto, livre comércio, o fim do pacto colonial, o fim do pacto metropolitano, garantindo que todos ali pudessem fazer negócios com quem quisessem, independente da vontade de Portugal. E, gente, quando eu falo em ser independente de Portugal e não do Brasil, isso não é um erro, ok? Eu quero dizer exatamente o que eu disse. Exatamente porque, na época, a ideia de Brasil ou de identidade brasileira ainda não era uma coisa muito bem formada. Esse era o sonho de uma Bahia independente, forte e livre, que respeitasse o seu próprio povo. Mas, infelizmente, esse sonho estaria próximo de encontrar um grande inimigo. No caso, o governador da Bahia, um homem chamado Dom Fernando José de Portugal, que viu o tom ameaçador da conjuração dos panfletos, e iniciou uma caça implacável a todos os responsáveis. Tanto para o governador da Bahia quanto para o rei português, a conjuração baiana era um crime de lesa majestade. Era basicamente o que era uma inconfidência. Simplificando, era uma traição à coroa portuguesa. Um crime que era punido com a morte. Capítulo 4. A Devassa. Uma devassa era uma investigação profunda e rigorosa, a fim de encontrar os culpados. A coroa convocou peritos para analisar cuidadosamente a caligrafia de cada um daqueles panfletos. Isto é, analisar a forma, o desenho de como todas aquelas letras eram escritas, e iriam comparar com outras assinaturas que eles tinham, a fim de encontrar os responsáveis.
O primeiro a cair foi um homem negro, um militar livre chamado Domingos da Silva Lisboa, que apesar de ter recusado fazer parte de tudo aquilo, bom, na época a perícia o apontou como um dos responsáveis, então ele foi preso. O segundo a cair foi um dos grandes líderes, foi Luiz Gonzaga das Virgens. Basicamente a polícia invadiu sua casa e encontrou panfletos idênticos aos que estavam espalhados por toda a cidade de Salvador. Só para constar, hoje há vários indicativos de que a coroa portuguesa coagiu muitos deles, basicamente forçando muitos dos presos a assumirem um crime pelo qual não participaram. Ao todo, 34 réus foram indiciados criminalmente, dos quais muitos eram alfaiates, isto é, profissionais que fazem roupa sob medida, e por conta deste fato, a Conjuração Baiana também é chamada de Revolução ou Revolta dos Alfaiates. E a verdade é que a Conjuração entrou numa crise muito forte quando os líderes perceberam que Luiz Gonzaga das Virgens foi preso. Na época, a coroa portuguesa dizia que só estava interrogando ele, mas todos sabiam que isso era só um eufemismo para dizer que estavam torturando o homem e que só iriam parar quando ele falasse. E então os conjurados criaram um plano de resgate, de libertação. Entretanto, havia-se um traidor dentro da Conjuração, um X9, um Judas, um cara que denunciou todo o plano. O X9 da vez foi recompensado pela sua traição, e as informações que ele deu foi tão importante, mas tão importante, não só sufocou o plano de libertação de Gonzaga, mas também acabou com toda a conjuração antes que ela de fato pudesse ocorrer. Capítulo 5. O haitianismo. Infelizmente, a Conjuração Baiana fracassou muito antes de começar, assim como a Inconfidência Mineira que eu relatei no último vídeo. Estima-se que mais de 600 pessoas estivessem envolvidas em toda a revolução. Entretanto, apenas 49 dos principais envolvidos foram presos e torturados. O desfecho da Conjuração Baiana foi um retrato fiel do racismo e do poder do capital. Os 4 grandes líderes, João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens, foram condenados pelo crime de lesa majestade, uma traição direta ao rei português, e a pena para isso é a pena de morte. Observem a seletividade racial. O branco passava batido. O próprio Cipriano Barata, por exemplo, recebeu uma pena simbólica. Muitos envolvidos foram absolvidos ou foram simplesmente soltos. Já os grandes líderes negros foram assassinados. E muitos aí podem justificar dizendo que Cipriano era um político e por isso foi poupado. Não fica menos revoltante, na verdade fica até pior. E além do mais, haviam líderes brancos ali que não eram políticos e ainda assim foram poupados, basicamente denunciando que a vida dos brancos valia significativamente mais do que a dos negros. Eu sei que dizer isso parece chover no molhado, mas é sempre bom reforçarmos como os negros foram tratados em toda a história brasileira, seja no passado ou hoje no presente. Mas pior do que eles terem sido mortos é a forma como os 4 grandes líderes foram executados. Eles morreram no dia 8 de novembro de 1799, na Praça da Piedade, em Salvador. Sim, esse é o nome do local onde foram executados. Piedade, a última coisa que a coroa portuguesa tinha para com os negros e pardos pobres do Brasil. Há fontes que dizem que a ironia foi proposital, mas hoje a explicação mais aceita para tudo isso é que, na verdade, a Praça da Piedade tenha sido escolhida como o palco da morte deles porque era um local de muita visibilidade, um local onde muitas pessoas passavam a todo minuto, e se mais pessoas vissem, mais pessoas iriam comentar. Era para servir de exemplo mesmo para todos no Brasil, principalmente para os negros baianos, do que aconteceria com eles se eles se revoltassem contra a coroa. E em um esforço maior para acabar com qualquer semente de rebeldia futura, a coroa não se contentou em matá-los, esquartejou o corpo dos 4 líderes e distribuiu os pedaços, uma espécie de propaganda de horror por toda a cidade de Salvador. Para a coroa portuguesa, a Conjuração Baiana era imensamente pior e mais perigosa do que a Inconfidência Mineira e todas as outras revoluções até então, exatamente por conta de 2 motivos. Primeiro de tudo, isso era uma revolta popular, uma revolta do povo. Revoltas do povo têm mais chance de darem certo. Mas sobretudo por conta do segundo motivo. Essa era uma revolução negra. Havia o haitianismo. A última coisa que a coroa queria era que a escravidão fosse abolida. Afinal de contas, ela era a fonte de muita riqueza.
A razão pela qual a coroa portuguesa e a elite baiana fizeram de tudo para que a Conjuração e tantas outras revoltas negras fossem apagadas não é um acidente, e sim uma estratégia política de apagamento histórico. Era essencial que a elite e o rei português vendesse a ilusão de que a escravidão era um sistema estável e aceito. Reconhecer a resistência, fuga ou revolta dos escravos seria admitir o óbvio de que nada nesse regime era natural. Seria confessar que por trás de toda a fachada de ordem havia muita violência brutal e morte incessante. A historiografia brasileira resgata essa verdade sufocada. A liberdade do povo negro africano não foi resultado de uma concessão ou boa vontade de políticos e reis. Não houveram poucas revoltas e muito menos escravos passivos. E a Conjuração Baiana e todas as outras revoltas negras do Brasil sejam lembradas como símbolo de um povo que lutou até o último minuto para nunca mais serem acorrentados novamente. Vozes simples ousaram dizer o impensável. Liberdade não deveria ter cor, preço ou muito menos dono. Era um eco distante da Revolução Haitiana, atravessando o oceano e incendiando consciências na Conjuração Baiana. Ideias assim são perigosas quando o mundo é sustentado pela desigualdade. Perigosas porque libertam, perigosas porque despertam. A coroa de Portugal e a elite escravocrata entendeu rápido. Não bastava punir corpos. Era preciso apagar memórias. Porque um povo que lembra e resiste é um povo que conhece a sua própria coragem e se levanta. E ali, entre fios, agulha e sonhos, tentaram enterrar não apenas uma revolta, mas um futuro digno inteiro. De tudo para apagar esse episódio da história do Brasil, e fizeram isso a partir de duas grandes medidas. A primeira delas foi basicamente declarar os descendentes desses 4 líderes como infames, basicamente impedindo com que essas pessoas pudessem então ocupar cargos públicos, ter propriedades ou herdar títulos, basicamente garantindo que eles jamais pudessem melhorar de vida, garantindo que vivessem na miséria e que fossem simplesmente apagados da história, quase como se nunca tivessem existido. Segundo, pegaram todos os panfletos, todos os manifestos e queimaram, principalmente aqueles que falavam abertamente contra o fim da escravidão, basicamente para criar um mito maluco de que os escravos negros jamais lutaram pela sua liberdade, o que é uma grande mentira que infelizmente perdura até os dias de hoje. Entretanto, a coroa portuguesa falhou miseravelmente, por conta de 2 motivos. O primeiro deles é, diferentemente do que a coroa achava, os 4 grandes líderes negros da Conjuração não foram esquecidos não, muito pelo contrário. Eles foram transformados em mártires, em heróis. O povo baiano jamais se esqueceu do rosto daqueles que eram iguais a ele e lutaram por motivos maiores, por uma libertação, por uma Bahia mais justa, longe de todo o horror da escravidão e da exploração. Segundo, mesmo com a censura no Brasil colonial, as histórias corriam e não estavam nem aí não. As pessoas discutiam isso em bares, em casas, em igrejas, em locais longe dos portugueses. Essas histórias foram passadas de pai para filho, de gerações em gerações. A história dos alfaiates que peitaram o rei português virou lenda, entende? Poucos anos depois, em 1822 e 1823, quando ocorreu a grande independência do Brasil, o espírito da Conjuração Baiana de 1798 ainda estava vivo, e os baianos lutaram com ainda mais força para se libertarem de toda a opressão colonial. Hoje há estátuas homenageando esses líderes. As mais importantes ficam no local onde eles morreram, na Praça da Piedade. A Praça da Piedade, que deveria ser um local de esquecimento, virou o grande altar da Conjuração Baiana. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido e que tenham gostado. Se vocês gostaram, do vídeo, por favor, deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam. Fazendo isso, você me ajuda e me anima a continuar com este canal. Muito obrigado por todos assistirem e até mais, pessoal. É nóis e fui!